Ah, nossa, mas quanta coisa! Ah, sabe, eu até me perco aqui. Ai, me perco lendo sobre todas essas coisas. O Antônio, sabe, eu estava aqui pensando, mas quando a América do Sul foi repartida entre Portugal e Espanha, ambas as nações ficaram satisfeitas assim com esse Tratado de Tordesilhas. Estou impressionado com a sua dedicação na preparação de suas aulas, professora Batilde. Analisando a história que se desenrolou no continente americano, desde a chegada dos europeus até o ano de 1750, é possível afirmar, sem probabilidade de erro, que os portugueses nunca aceitaram a divisão do território com as outras nações europeias, principalmente com os espanhóis. Veja, em 1493, a Bula Intercetera definia que as terras descobertas ou a descobrir por Portugal que estivessem a até 100 léguas ao ocidente das ilhas de Cabo Verde seriam daquele reino. Para além dessa linha imaginária, elas seriam da Espanha. Mesmo que isso garantisse a posse da África a Portugal, o reino conseguiu expandir o limite até 370 léguas, incluindo mais uma parte do território americano em 1494, pelo Tratado de Tordesilhas. Já presentes na América, os portugueses passaram a ocupar as terras do Brasil a partir do litoral atlântico do Nordeste e Sudeste brasileiros. Mas aos poucos eles foram avançando em direção ao interior do continente, principalmente durante o período da União Ibérica e em direção ao sul, chegando a fundar em 1680 a colônia do Santíssimo Sacramento, no atual Uruguai, rompendo com isso os limites do Tratado de Tordesilhas, de olho no comércio e no contrabando. Os espanhóis, por sua vez, faziam o caminho inverso, povoando o continente em direção ao leste. Se Portugal se mostrou insatisfeito com a divisão das terras, da mesma forma, França, Holanda e Inglaterra fizeram o mesmo, vindo a buscar garantir para si também parte do território sul-americano, impondo aí também espaços coloniais. E isso gerava inúmeras disputas entre as metrópoles, levando inclusive a sangrentas guerras. Ah, é? Mas e como é que ficaram os jesuítas no meio disso tudo? Olha só, professora Matilde. A província jesuítica do Paraguai e as reduções de indígenas ficavam localizadas justamente na área em litígio, especialmente o Guairá, região situada no atual estado do Paraná, limitada a oeste pelo rio Paraná, ao norte pelo rio Tietê, ao sul pelo rio Iguaçu e a oeste pela linha de Tordesilhas. Essa região era estratégica, pois ficava no caminho para as áreas metalíferas andinas, sendo um dos lugares por onde passava o contrabando feito entre portugueses e espanhóis de mercadorias e de pessoas escravizadas. Para Assunção, a província do Guairá era importante para aproximar a cidade do litoral atlântico pela via terrestre. Foi nessa região que os espanhóis de Assunção, para garantir a posse do território, fundaram, com o apoio dos indígenas do lugar, na segunda metade do século XVI, dois povoados, Cidade Real del Guairá e Vila Rica del Espírito Santo. Ambos os povoados foram abandonados 8 décadas depois por conta dos ataques bandeirantes, no momento em que os jesuítas já se encontravam no Guairá. Mas quando você falou que o Guairá ficava no caminho para os Andes, você estava se referindo ao Peabiru? Certamente, professora Tilde. Mas antes eu preciso dizer o que é o Peabiru. Peabiru, ou Caminho Gramado, era um conjunto de trilhas que existia
desde muito tempo antes da chegada dos colonizadores, há milênios, e era utilizado pelos indígenas para se deslocar entre o litoral atlântico e o Pacífico. Uma ramificação dele partia de São Vicente, atual estado de São Paulo, outra da região da atual Florianópolis, Santa Catarina. O trajeto total podia chegar a 3.000 quilômetros e passava pela região do Guairá, por Assunção, no Paraguai, atual Corumbá, no Mato Grosso do Sul, atingia a região mineira de Potosí e chegava até o Oceano Pacífico. Além dos indígenas, os colonizadores também o utilizavam, a exemplo do explorador português Aleixo Garcia, mas também Alvar Nunes Cabeça de Vaca, dos bandeirantes paulistas, mas também por Ulrich Schmidl, só para citar alguns personagens coloniais famosos. Mas os jesuítas, quando fundaram reduções na região, também seguiram os diversos ramais do Piabiru, de modo que isso facilitou em muito a sua instalação na região. Sei, claro. Mas você poderia falar assim sobre a importância da instalação das reduções pelos jesuítas para a ocupação do território espanhol? Tenho uma curiosidade. Vou tentar sanar a sua curiosidade, professora Matilde. Sim. A criação das reduções, como já visto aqui, aconteceu seguindo um pedido explícito feito pelo governador da governação do Paraguai, Hernandarias. Claramente, a intenção era ocupar de fato o território espanhol compreendido pelas províncias do Guairá e do Paraná, que englobava todo o sul da capitania brasileira de São Vicente até o estuário do Rio da Prata e também a região dominada pelos ferozes Guaicurú. Nesse longo espaço havia apenas 3 povoados espanhóis que juntos não somavam 500 pessoas. E tão logo houve a criação da província jesuítica do Paraguai, os jesuítas passaram a explorar esse vasto território, realizando estudos sobre os melhores lugares onde instalariam os povoados. E a primeira necessidade era conseguir a aprovação dos caciques indígenas. No Guairá, os jesuítas e o governador puderam contar com a amizade do cacique Arapiçandu, que, com outros 9 caciques, intermediaram o início da catequização. Já entre os Guaicurú, os trabalhos missionários não avançaram. Na parte oriental de Assunção, a única barreira contra o avanço português sobre o território passou a ser as reduções criadas pelos jesuítas. Mesmo assim, os bandeirantes causaram a destruição desses povoados, forçando a sua transmigração mais para o interior do território americano, incluindo as reduções do Guairá, do Itatinga e depois do Tapi, atual Rio Grande do Sul. Adiante conversaremos melhor sobre esse assunto. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo, professora Matilde. Água de EVT. Obrigado.